Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz no coração de cada um. Hoje, dia 3 de fevereiro, dia de São Brás, Bispo e Mártir, protetor da garganta, da fala, da voz, que ele possa iluminar as nossas falas, nos proteger a nossa garganta e também nos livrar de todos os males. E nesse 3 de fevereiro, nos encontramos com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: não é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele. Mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora um prato à cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz a morte de João Batista, a festa de Herodes, aniversário dele, um desejo de Herodes de ver Jesus, sendo que no Evangelho de Marcos a grande pergunta que gira em torno é: quem é Jesus? E o Evangelho de Marcos também apresenta um Jesus que é o Filho de Deus, que está buscando um discípulo. Ele passa o Evangelho procurando um discípulo. E o Evangelho de hoje nos traz as contradições da vida. Nós temos um banquete. Jesus depois oferecerá um outro banquete. Nós temos Herodes que deseja ver Jesus e ouve falar sobre Jesus, que é Elias, que é João Batista que ressuscitou, que é não sei o quem, que é o profeta. Herodes também está querendo saber quem é Jesus. Viu? E aí ele mesmo faz a sua profissão, sua confissão de um crime. Eu mesmo mandei matar João Batista. Viu? Não pode ser João Batista porque eu mesmo mandei matá-lo. Eu sou responsável pela morte de João Batista. Eu mesmo mandei degolar a cabeça dele. E conta como foi. No seu aniversário, um banquete, viu? Herodíades tinha raiva de João Batista, porque Herodes tinha casado com Herodíades, que era esposa do irmão dele. Casou com a cunhada. Viu? E isso não era permitido. E por isso Herodíades queria eliminar João Batista por causa dessa crítica e dessa situação de traição. João Batista está preso e diante de uma festa de convidados, aí a gente começa a ver a hipocrisia do mundo do poder. Estamos falando de Herodes, uma festa de convidados importantes,
No meio da festa, todo mundo bêbado, embriagados, aí todo mundo fica irresponsável, aí entra uma adolescente, dança, seduz todo mundo e o rei bêbado começa a falar bobagem. Pede o que você quiser que eu te darei até a metade do meu reino. Se ela tivesse pedido a metade do reino, a mãe podia mandar matar João Batista, mas ela prefere a cabeça de um inocente preso do que a metade de um reino dele. Aí ela vai se orientar com a mãe eu quero a cabeça de João Batista. A raiva do inimigo, às vezes, ela é mais importante do que a possibilidade da gente ter um reinado. O ódio pelo outro, às vezes, ele é muito mais valioso do que, às vezes, a possibilidade da gente ficar rico, da gente ter um reinado. Então, esse rei irresponsável, que coloca no jogo até a metade do seu reinado, diante dos convidados, diante de uma menina irresponsável, insensível, incapaz de perceber as coisas, sedutora, um monte de homens bêbados, e ali se decreta o futuro de um homem justo, o futuro de João Batista. O futuro de João Batista é determinado nos palácios, no aniversário, no meio de gente irresponsável que não tem noção do que está fazendo. As decisões de Herodes de oferecer até a metade do seu reinado para uma adolescente que está dançando e seduzindo todo mundo, uma mãe com ódio terrível dentro de si, que prefere não ser rica e não ganhar um reinado, mas prefere a cabeça de que ela odeia, uma adolescente que volta com pressa, nem se importando com a vida do outro, e não tem problema nenhum de dizer eu quero, não quero o prato principal de hoje, vai ser a cabeça de João Batista. Herodes toma consciência da bobagem, mas o orgulho e a arrogância e o medo de perder o respeito diante dos convidados, perder a credibilidade, resolve, mesmo com tristeza, tomando consciência da burrice que está fazendo, manda degolar João Batista. João Batista servido no prato principal para a mãe da dançarina. Essa é a estupidez humana do mundo que nós vivemos. Essa é a história estúpida da morte de João Batista. Quem está no poder são idiotas. O ódio vale mais do que ficar rico. E o que sobrou? Sobrou os discípulos de João Batista que vão lá, pegam o corpo e sepultam, porque sepultar alguém é um ato de honra. E os ladrões, bandidos crucificados eram jogados no inferno. O inferno era um buraco que tinha perto de Jerusalém, que se jogavam os condenados, que não tinham direito à sepultura. Jesus tem direito à sepultura, mas quem era morto, condenado à morte, era jogado nesse buraco chamado inferno, e ali apodrecia, porque não eram dignos de ter um sepultamento. João Batista começa a ser tratado com respeito pelos seus. Ele é sepultado. Por isso peçamos a Deus sabedoria, paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, e que sejamos perseverantes na fé, de tal modo que a gente se livre desses banquetes de Herodes, em que o prato principal é sempre a cabeça de um inocente. Como no mundo da política também acaba sendo isso, né? Numa guerra, o prato principal é sempre a cabeça do inocente, não daqueles que estão promovendo a guerra. A gente sempre vive essa dureza. No mundo da política, dependendo da situação, o prato principal dos banquetes é sempre a cabeça do pobre, que passa fome, viu? E que às vezes nem é lembrado. E nesse mundo, acho que às vezes o mais importante, além de querer ficar rico, é realmente ter a cabeça de quem a gente odeia. Que Deus nos perdoe quando essas realidades continuarem fazendo parte da nossa história e da nossa vida. Um abraço e até mais.